Então vamos ver agora as consecutivas. É a mesma coisa, tem que haver uma relação de causa e consequência, porque para haver uma consequência é preciso que tenha havido uma causa, né? Então, a causa, ela gera, provoca a situação e a consequência, o que acontece depois. Então, ela gera e provoca a consequência. Tipo aqui, gritou tanto que acordou o pai. O que aconteceu primeiro? Foi gritar ou foi acordar o pai? Gritar, foi gritar, né? Então, gritou tanto foi a causa que gerou a consequência de acordar o pai, né? Então, a primeira oração, que é a causa, vai ser sempre aqui a oração principal, né? Porque ela não tem o conectivo. Então, a primeira oração, que é a causa, é o que gerou, né? O que aconteceu, o que gerou, o que gerou, então vai ser sempre a oração, vai ser a oração principal. E a segunda oração, que é a oração adverbial consecutiva, é a consequência do que aconteceu da primeira oração. Então, o que acordou o pai devido ao quê? Ao gritar tanto, né? E ela é sempre introduzida pela conjunção que, tá? As consecutivas são sempre introduzidas pela conjunção que. Então, ele é tão dramático que irrita. Então, o que aconteceu primeiro? Ele tem que ser o quê? Primeiro dramático para poder irritar depois, né? Então, aqui a oração principal, né? Que seria a causa, né? E aqui a oração consecutiva, tá? Adverbial consecutiva. Então, tem um esqueminha básico. Além do que, tem um esqueminha básico. Qual é esse esqueminha básico? Na primeira oração, não tá aparecendo aqui um tanto, aqui ó, tanto, tão, né? Que apareceu. Então, é um elemento de quê? De intensidade. Esse elemento de intensidade é o tanto ou tão. E ele aparece sempre na primeira oração, na oração principal. E na segunda oração, que é a oração consecutiva, ela vai ser introduzida pelo que. Então, eles formam um esquema, tanto que, tão que. Então, os dois formam as duas coisas. Ó, tanto que, tão que. Pode aparecer o tanto ou tão. Como aqui, ele correu tanto, intensidade, que passou mal. O que aqui? Então, o tanto na primeira oração, que é a oração principal, e o que na oração adverbial consecutiva. Ele é tão estabanado que caiu. Oração principal, né? Oração subordinada adverbial consecutiva. E outra coisa, não confundir com as orações, com as conjunções causais. As conjunções causais não aparecem na consecutiva. Então, vocês nunca têm que nomear a oração consecutiva como sendo causal, tá? As conjunções da causal é causal. A consecutiva é o que, tá? O que? Tanto que ou tão que, tá? Ficou entendido? Nós vamos ver agora o esqueminha de uma e de outra, que eu já vou passar para vocês. Espera só um instantinho. Então, gente, olha lá. Recapitulando. Causal, relação de causa e consequência, mesma coisa na consecutiva. Relação de causa e consequência. Sendo que na causal, o que vai contar, a que vai ser a oração adverbial, vai ser a que gera a situação, não? Ela vai ser a oração causal e é que vai vir com conectivo, porque ou aqueles sinônimos que nós já vimos, né? E com a conjunção como, a oração vai ser invertida. Ela, na vez de aparecer na segunda, vai aparecer na frente, tá? Na consecutiva, novamente, tem a causa que gera, vai ser a oração principal. E a que acontece depois, que é a consequência, vai ser a oração adverbial consecutiva. Estrutura básica. Na primeira oração, na oração principal, vai ter que aparecer o tão ou tanto. E a segunda oração vai ter que ser introduzida pelo que, tá? Então, não tem erro nenhum. Quando vocês verem tão, que, tanto que, consecutiva. Vem por quê? Visto que, visto que, como é que é a outra lá? Eu esqueci. Visto que, mesmo uma vez que, claro, dado que, na medida em que, já que. Então, tendo essas orações que eu já passei para vocês,
então ela é causal. Sempre observando o por quanto, tá? Iniciando com porquê, por quanto. Já essas bancas dos concursos sempre gostam de usar esse, tá? Então vocês observem, toda vez que aparecer esse por quanto, ele é causal, tá? Tá entendido, gente? Isso aí tá entendido, né? Então vamos partir para adiante. Vamos ver agora as concessivas. Nas concessivas, a relação, a ideia que ela passa é de oposição, de contraste, uma quebra de expectativa, né? E a conjunção básica dela é o embora. Esse é a básica. Aí tem os sinônimos, né? Ainda que você pode substituir o embora por essas ou vice-versa. Ainda que, mesmo que, por mais que, posto que. A questão do posto que, tem gente que usa o posto que como substitui por porquê. Não pode. Não tem nada a ver, tá? Nós vamos ver aqui no exemplo. Conquanto, essa palavra aqui, conquanto, sempre vai ser concessiva, tá? Não tem nada a ver com outras classificações. Apesar de, o verbo, aí quando você usar o apesar de, o verbo tem que estar sempre no infinitivo. E, não obstante, malgrado. Essa aqui não é muito usada, mas às vezes eles colocam nos concursos para confundir. Então aqui, preste atenção. Embora estivesse atento, não atendeu. Se uma pessoa está atenta, qual é a expectativa? O que ela espera? Ser atendida, né? Como não atendeu, houve o quê? Houve uma quebra, né? Houve uma quebra de expectativa. Então, quando há essa quebra, ela passa a ser concessiva, tá? Quando tiver essa relação. Outra aqui, ainda que eu peça, ela não ajudará. Então, ainda, mesma coisa, embora eu peça, ela não ajudará. Quer dizer, mesmo que eu pedindo, quem pede alguma coisa quer ser o quê? Ajudado. Mas como não foi, houve o quê? Uma oposição, né? De pedido de ajuda e não teve essa ajuda. Então, houve o quê? Uma quebra. Aí eu coloquei aqui, com o caso do apesar de, né? Substituindo ainda que, eu coloquei apesar de eu pedir. Aqui não está dizendo que o verbo tem que estar no infinitivo, então eu tive que mudar o quê? O verbo, né? Ainda que eu peça, virou apesar de eu pedir, tá? Virou provérbio no infinitivo. Aqui, novamente a coisa aqui do porquê, posto que. Você não pode substituir aqui, vê? Você vai substituir posto que por porquê. Aqui, ó. Aceitaremos sua decisão porque ela não nos parece justa? Ué, não parece justo e você vai aceitar? Não pode, né? Então, o que acontece? Então, você não pode substituir pelo porquê. É errado. Porquê é lá das causais. Não tem nada a ver aqui com as concessivas, tá? No direito, eles usam muito esse posto que. Por isso que muitas vezes há esses erros. Porque lá eles usam de acordo lá com a linguagem do direito, né? Então, aceitaremos sua decisão, posto que ela não nos pareça justo, tá? Embora ela não nos pareça justo, né? Não é porque ela não pareça justa, é porque mesmo ela não sendo a justa, eu vou o quê? Vou aceitar a sua decisão. Há o quê? Uma relação de oposição. Então, concessiva. Muita gente pergunta, tem dúvida. Então, é sempre essa relação de oposição, de contraste, de quebra de expectativa, tá? Então, sempre que houver uma quebra de expectativa, já sabe que é concessiva. E sempre guardando embora, quando aparecer, guardando os conectivos, que tem que guardar, porque nos concursos eles sempre pedem esses aqui, né? Aí você sempre tem que guardar um para você substituir, né? Substituir por ele. Então, concessiva já está, né? Então, nós vamos passar agora para a próxima.